Oi pessoal, aqui é o professor Marcelo Sá, professor de arte, e no dia de hoje nós iremos falar sobre as artes visuais, certo? E dentro do conteúdo de artes visuais nós iremos ver a cultura visual, a expressão e o cotidiano, certo? E no primeiro momento nós iremos falar sobre os momentos significativos da comunicação. Trago para vocês 4 momentos. Nós temos o momento paleolítico, que é ali quando o homem da antiguidade ele produzia as suas ferramentas tanto para caça, para o seu uso através de pedra, que eles batiam pedra e ficavam afiados, né? E eles utilizavam para caçar e para outros fins. Também temos as pedras de Roseta, que eram onde os antigos eles usavam para escrever algumas coisas daquela época. Temos também a prensa de Gutenberg, né? Gutenberg que era um inventor alemão, que ele também era ourive, e ele criou essa prensa que hoje a gente conhece como impressora, não é? Para imprimir os seus escritos. E por último nós temos também o computador que já é do nosso tempo, da nossa era, e é um aparelho tecnológico, assim como o celular e como os outros meios de comunicação, certo? E nós temos aqui também uma pergunta bem simples e bem fácil, ó. O que é comunicação? Pronto. O que é comunicação? Comunicação ela é a troca de mensagens entre pessoas. É a capacidade que homens e animais têm de emitir e receber mensagens, não é? É isso que no nosso dia a dia a gente ao se comunicar com alguém, a gente já está utilizando a comunicação. Um outro tópico aqui também que a gente tem é quando comunicamos, recorremos a quê? A pergunta, quando nós nos comunicamos, recorremos a quê? É fato que nós recorremos às linguagens, nós recorremos também a instrumentos e a meios apropriados para podermos fazer com eficácia, certo? Nesse momento a gente utiliza a nossa linguagem, que é a nossa fala ou a nossa escrita, também assim como utilizamos instrumentos. Um exemplo que eu cito é o aparelho de computador, o celular, não é instrumento, e outros meios apropriados. Tem um outro tópico também bem interessante aqui que é o que é uma linguagem? O que é uma linguagem, pessoal? Pronto. Uma linguagem ele é um sistema, é um conjunto articulável de signos que, combinados entre si, podem produzir uma multiplicidade infinita de significados. Um exemplo que eu cito é, com as palavras que conhecemos, podemos dizer coisas novas todos os dias. Embora os processos de todas as linguagens elas sejam semelhantes no que respeita aos elementos, que são os signos, e que a gente usa também, eles são muito diferentes. Por exemplo, existem muitos tipos de linguagens que podemos agrupar em linguagens verbais, que são aquelas que a gente utiliza as palavras, não é? Tanto ela na fala, ela sendo oral ou ela sendo escrita. E também nós temos as linguagens não verbais, né? Que é aquelas que utilizam os sons, os gestos ou as imagens. E temos também as linguagens mistas, que são aquelas que utilizamos de maneira simultânea a linguagem verbal e não verbal, certo? Um outro ponto que nós podemos observar aqui que nós temos é os processos de comunicação são todos iguais? Observamos. Canal de comunicação. Observamos. Nós temos o emissor, nós temos a mensagem e nós temos o receptor, certo? Por exemplo, ao eu encontrar com um amigo meu na rua e eu o cumprimento, eu estou sendo o emissor de um cumprimento. Esse cumprimento é a minha mensagem. E a pessoa que está ouvindo o meu cumprimento, ela passa a ser o meu receptor, certo? Então, entre o emissor e o receptor, há a mensagem, não é? Que é a linguagem que a gente utiliza para nos comunicarmos. Um outro ponto também bem interessante que nós temos aqui é o processo de comunicação visual. Processo de comunicação visual. As imagens comunicam e, como em qualquer outro processo de comunicação, temos presentes os seguintes elementos. O emissor, que é quem produz a imagem, não é? Nós temos a mensagem, que a mensagem é o que a imagem pretende transmitir.
E também nós temos o canal, que é um meio de comunicação, um meio físico por onde se transmite e circula a mensagem, que, por exemplo, nós temos um cartaz, uma fotografia, em revista ou em jornal, nós temos também uma pintura, um mural, um outdoor, entre outras coisas. Nós temos também o receptor, não é? Que obviamente ele será ali o observador dessa imagem. Nós temos o ruído. O ruído, que é o ruído? É aquilo que pode interferir e alterar a imagem. E o resultado da comunicação o resultado da comunicação é o quê? É o que o receptor capta da mensagem, ou seja, eu tenho um conjunto de emissor, mensagem, um canal, né, que é o meio de comunicação, receptor, ruído. E no final disso tudo, eu tenho o resultado da comunicação, que é o que o receptor captou dessa mensagem, dessa imagem ou dessa mensagem. Um outro tópico aqui interessante que nós temos é sobre o que é comunicação visual. Comunicação visual é todo meio de comunicação expresso com a utilização de componentes visuais como signos, imagens, desenhos, gráficos, ou seja, tudo que pode ser visto. O termo comunicação visual ele é bastante abrangente e não precisa ser limitado a uma única área de estudo ou atuação, embora o termo possa ter o mesmo sentido de design visual. Uma outra forma de linguagem que nós temos aqui é: qual é o papel da imagem na comunicação? Qual é o papel da imagem na comunicação? Certo? A imagem, enquanto suporte de mensagem, ela está presente em quase todos os momentos e locais da nossa vida. E ela serve para dar um sentido de apelar, informar, ensinar, divertir e fluir de nós tudo que a gente possa fazer existir, certo? E por último nós temos aqui, comunicação visual. Comunicação visual. O que é comunicação visual? Comunicar visualmente significa organizar e estruturar uma mensagem através de signos visuais, que são imagens ou gestos, que constituem assim o código de uma linguagem. Nós temos, por exemplo, os signos visuais, que são sinais próprios de linguagem não verbais. Por exemplo, esse gesto que eu faço aqui, você sabe que é não, esse aqui você sabe que sim, ou seja, eu utilizo o gesto como sendo um código. Temos também os códigos visuais, que é o sistema de comunicação que permite transmitir a mensagem. Para o código funcionar, tanto o emissor como o receptor terão de o conhecer, que é um exemplo que eu dou, são aquelas placazinhas de trânsito, né? Que são alguns códigos visuais que nós podemos receber aquela mensagem e no mesmo tempo a gente já pode entender que aquele símbolo que ali representa é uma mensagem não propriamente escrita, mas que através do desenho eu já consigo entender sobre aquela mensagem que está passando ali, certo? De antemão, é só isso, pessoal, e tenham um bom dia.